Olá, pessoal. Bom, na aula de hoje eu vou falar para vocês brevemente sobre a anatomia dos órgãos vegetativos, raiz, caule e folha. Os órgãos vegetativos, eles estão diretamente relacionados com o crescimento da planta. Para começar, a gente tem a raiz. As suas principais funções são sustentação e fixação, absorção de nutrientes, minerais e água, e ela também serve como uma estrutura de reserva. A raiz, ela possui crescimento primário e secundário. A estrutura primária ela é composta da epiderme, do córtex e do cilindro vascular. A epiderme ela é uma estrutura de revestimento, né? É uma camada de proteção que é formada de células vivas de paredes primárias e cutícula delgada. As camadas de células elas são justapostas, ou seja, elas ficam todas bem juntinhas. O córtex é a região entre a epiderme e o cilindro vascular que tem origem no meristema apical. O córtex é formado por células parenquimáticas de paredes delgadas. Essas células parenquimáticas são tecidos de preenchimento. E o córtex ele vai terminar na endoderme. Na endoderme, a gente encontra estrias de Caspary e espaçamento de suberina em forma de fita. Essa estrutura ela é super importante para a planta porque ela vai controlar a entrada e a saída de substâncias nessa região. O cilindro vascular ele é delimitado pelo periciclo e ele está diretamente relacionado com o surgimento das raízes secundárias. Ele contém os tecidos condutores de seiva, o xilema e o floema. Também possui células meristemáticas que irão formar novas células, e as células parenquimáticas, né? Os tecidos de preenchimento. Nas eudicotiledões, o xilema ele forma um X e o floema ele vai preenchendo os espaços. Nas monocotiledôneas, o parênquima medular ele é envolvido pelo xilema e floema alternados. O crescimento secundário. Ele ocorre na maioria das eudicotiledôneas e aí ele vai formar os meristemas secundários. O primeiro que vai se formar é o câmbio vascular. Ele tem origem no procâmbio e a partir das células do periciclo. E ele vai formar os novos tecidos vasculares, né? Que são o xilema e o floema secundários. E aí, o xilema, ele segue, né, para o centro da raiz e o floema para fora. Então, quanto mais nasce xilema, o centro da planta ele vai morrendo. Aí a gente pode até observar aqueles anéis. E o segundo meristema é o câmbio da casca ou filogênio, que é formado a partir das células do periciclo. Ele vai formar a feloderme e a suber. A feloderme ela é voltada para o centro da raiz e a suber para fora da raiz. A suber ela é localizada abaixo dos tecidos jovens. Então, com o tempo, ele vai crescendo e vai expulsando a epiderme, o córtex e a endoderme. E aí vai formar, né, aquela casca, né, que a gente pode observar, que é um tecido morto que serve para proteção. O caule, as principais funções são sustentação das folhas e transporte de substâncias. Ele, assim como a raiz, né, possui crescimento primário e secundário. O primário ele está atrelado à altura e o secundário à largura. Estrutura primária, a gente tem a epiderme, que é originada da protoderme, constituída por tecidos vivos e que pode apresentar estômatos e tricomas. O córtex, a camada interna originada do meristema apical, que é composta por tecido parenquimático fotossintetizante, mas também pode aparecer células especializadas na produção de substâncias, como látex e resina, ou estruturas adaptativas, né, como o arênquima, que é uma estrutura que auxilia na flutuação em plantas aquáticas. O sistema vascular, ele tem origem do procâmbio, e aí a gente observa o floema primário, né, que é formado a partir de células externas, e o xilema primário, a partir de células internas. E aí nas monocotiledôneas e eudicotiledôneas herbáceas, não há distinção entre o córtex e o cilindro central. Então, os feixes vasculares, eles ficam todos espalhados, né? Eles ficam todos organizados lá dentro. E nas eudicotiledôneas, esses feixes vasculares, eles são organizados em anéis separados por parênquima ao redor da medula central. A estrutura secundária, que é característica das eudicotiledôneas, a gente observa o câmbio, que origina os tecidos vasculares secundários, e o felogênio, que origina o revestimento secundário, a periderme. As folhas. As principais funções das folhas são fotossíntese, respiração e reserva de nutrientes. Sistemas dérmico, epiderme fundamental, mesofilo, e o sistema vascular. A epiderme, a camada, né, que reveste a folha, ela é formada geralmente por apenas uma camada. E aí a gente pode observar na folha duas faces, a adaxial, que é a superior, e a abaxial, que é a inferior.
A epiderme, né, das folhas, ela é formada por células epidérmicas comuns, mas a gente também pode observar a presença de células especializadas, como os tricomas, que são responsáveis por formar os estômatos que realizam as trocas gasosas. E aí o complexo estomático, né, ele é formado por células guarda. A gente também observa a presença da cutina na parede das células epidérmicas. A cutina, né, que forma a cutícula, que é uma proteção contra a perda excessiva de água. O mesofilo, que é o tecido responsável pelo processo de fotossíntese, a gente encontra o parênquima clorofiliano, que apresenta muitos cloroplastos, né? Isso em mais abundância, né? A gente encontra o parênquima clorofiliano, mas a gente também pode encontrar o colênquima e o esclerênquima. E aí o parênquima clorofiliano, ele pode ser palissádico e lacunoso nas eudicotiledôneas. O palissádico, ele pode estar localizado abaixo da epiderme, da fase adaxial, ou então nas duas faces. Ele apresenta células cilíndricas alongadas e dispostas lado a lado e separadas por pequenos espaços intercelulares. E o lacunoso, ele possui uma grande quantidade de espaçamento entre as células e tem formatos variados. E aí ele se localiza acima da epiderme da fase abaxial ou entre as camadas de parênquima palissático. As folhas, elas são classificadas quanto dorsiventral, isolateral e homogêneas. Elas são dorsiventral quando o parênquima palissático ele está próximo à fase abaxial, isolateral quando o parênquima palissático ele está nas duas faces, está presente nas duas faces, e homogênea quando não é possível diferenciar os dois tipos de parênquima. Sistema vascular. Ele é contínuo com o sistema vascular do caule. A gente observa, né, a presença de feixes com o xilema voltado para a face adaxial e o floema voltado para a face abaxial, né, que é denominados aí colaterais. Os feixes vasculares eles são circundados por células parenquimáticas formando a bainha do feixe. A bainha do feixe ela impede que os tecidos vasculares eles sejam expostos aos espaços intercelulares presentes no mesofilo. E aí, as nervuras elas podem ser paralelas nas monocotiledôneas ou venação reticulada nas eudicotiledôneas. Elas são paralelas quando as nervuras elas têm espessuras semelhantes e venação reticulada quando as nervuras elas são menores com base em uma maior. E é isso, obrigada pela atenção.